Boa tarde a todos, né? Imprevistos acontecem, aconteceu comigo ontem, né? Hoje a questão da exposição, isso é natural, ainda mais nesse ambiente, né? Em vários eventos. Eu quero agradecer a participação de todos, o interesse nesse simpósio, né? Variação linguística, representações construcionais, interações, ações discursivas e ensino, né? É uma alegria receber todos vocês, as propostas, né, de trabalho que vocês encaminharam, os materiais que vocês encaminharam, que dão uma dimensão do painel, né, do painel rico que nós conseguimos reunir neste simpósio. Hoje, nós teremos a honra de ouvir pesquisadores de instituições nacionais e internacionais, né, sobre questões de ensino, tradução e multimodalidade. E para iniciar essa sessão, nós vamos contar com a conferência da professora doutora Liliane Santos, da Universidade de Lille, né? E depois, duas sequências de comunicações, né, de pesquisadores, né? A primeira sequência mais voltada para o ensino, elas têm relação, né, as propostas de trabalho têm relação, as duas sequências, e a segunda mais voltada para tradução e multimodalidade, né? A professora Liliane Santos, é da Universidade de Lille, eu conheci por conta da interlocução que Pamela e eu vimos fazendo com o professor Bert Capelli, né, na Universidade de Lille, e aí procurando conhecer os outros pesquisadores, eu verifiquei que havia uma pesquisadora, né, pelo nome, me chamou a atenção, e que lidava com a questão do português, e fiquei imaginando, será que é portuguesa, brasileira, nem num contato telefônico é que eu pude perceber, né, que era brasileira, mas eu conheci, assim, olhando, na verdade, o perfil dos pesquisadores da Universidade de Lille, né, e logo me interessou, né, esse contato, até porque Pamela estará, né, um tempo lá, e ela vai trabalhar com português, e eu acho que essa interlocução é muito próspera. A professora Liliane Santos, ela trabalha com questões de rotinas conversacionais, que tem me interessado muito, né? Então, a questão pragmática, a questão discursiva está em jogo. Ela é tradutora, intérprete juramentada, perita judicial, ela é coordenadora do mestrado em estudos lusófonos, né? E coordenadora da política linguística para certificação de línguas estrangeiras, né? Coordenadora acadêmica do projeto internacional Recognition Matters e co-diretora do Centro de Língua Portuguesa José Saramago. Então, nós vemos que há vários atributos aí, né, que importam bastante para essa interlocução. Então, fiquei muito feliz, né, de poder contar, né, com a sua participação na coordenação desse simpósio. Ela também é membro de alguns grupos de pesquisa, tem contato com pesquisadores portugueses e brasileiros, com um pesquisador na Alemanha, então tem um perfil que acho que é bastante favorecedor a essa ideia que até tenho vontade de construir, né, a curto prazo, né, de uma interlocução multilingüe, de uma perspectivação da língua portuguesa numa relação de contatos, diferenças. A minha imagem aqui, houve uma mudança aqui, não sei se saiu. Ficou normal para vocês? Aqui ficou tudo preto e voltou. Já me assustei. Ficou também para vocês, né? Desculpa. Não sei o que houve. Bem, então, professora Liliane Santos, é uma honra e um prazer contar com a sua participação, e especialmente com a sua conferência hoje, tá bom? Agora, a senhora fica... Bom, eu, na verdade, não sei se começo pelos agradecimentos ou pelas desculpas, não é? Pela confusão. O meu computador, vocês sabem como é, de vez em quando tem, assim, uns caprichos, e o meu resolveu fazer birra logo agora, não é? Terminei uma aula um pouquinho antes, na qual correu tudo bem,
E, bom, não sei o que aconteceu, então a gente teve esse atraso, mas também quero agradecer muito a professora Márcia, primeiro, pelo convite. Eu é que estou honrada de fazer parte desse evento, dessa mesa, pelo convite para fazer essa minha apresentação, que é uma contribuição modesta, espero que suscite o interesse de vocês. Eu também tenho que confessar que eu estou bastante nervosa, estou estressada, sempre fico um pouco estressada quando tenho de falar para um público, principalmente pensar que as pessoas estão longe de tudo isso. Então, eu vou gaguejar um pouquinho, eu estava treinando um pouquinho agora, e já tive, assim, deu uns brancos, então peço já antecipadamente desculpas, porque eu não vou fazer, assim, aquela apresentação como a gente gostaria de fazer, tranquila e tal. Então, aí, já comecei, Eneile, peço desculpa, pode ir passando os dois primeiros slides, são só, então, né, ali era o título, o título do que eu vou falar hoje, o que eu acrescentei no título do simpósio foi simplesmente ensino de português, língua não materna, tá? E a gente passa agora para o plano, e o plano, muito rápido, a gente pode passar para o seguinte, por favor. Isso. Então, eu queria começar com algumas pinceladas, mas são pinceladas mesmo com relação à terminologia, que são coisas que podem, às vezes, parecer evidentes para muita gente, mas, por exemplo, no campo do ensino de português, fora do país, ou, enfim, para quem não é nativo, né, para não nativos, existe uma abundância muito grande de terminologia que eu acho complicada, a gente não vai ter tempo de desenvolver aqui, talvez nas questões, nos comentários, eu acho muito complicado, mas principalmente do ponto de vista, vamos dizer assim, político. Não é para fazermos reivindicações, por exemplo, com relação à política linguística dos governos, dos diferentes governos dos países que falam português, e principalmente do nosso, já que tenho a impressão, todos ou quase todos brasileiros aqui, ou dos nossos governos, eu acho que seria interessante termos uma nomenclatura. Além disso, eu gosto de português língua não materna, porque me parece um hiperônimo, não vou entrar, como disse, nos detalhes de todas as definições, mas, tendo em vista a situação que é a nossa, e digo nossa, pensando, por exemplo, na Vanessa, que está aqui, que conhece muito bem isso, nós temos uma gama muito variada de alunos nas universidades francesas, que vão desde os nativos, e nativos podem ser portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, etc., até os não nativos, e esses, além dos franceses, temos gente que vem da Europa, mas de fora da Europa, da África, da Ásia, e temos também falantes do português como língua de herança. Então, língua não materna, eu acho que é um termo que convém, porque abarca tudo isso. Claro que o termo não materno faz pensar em língua materna, e língua materna eu sempre penso como a primeira língua adquirida. Quer dizer, não necessariamente a língua da mãe, como está na raiz, porque isso também, cada vez mais a gente tem visto que as fronteiras se diluem, né? Vamos dizer, então, que é aquela língua que se aprende num processo natural e espontâneo. E bilinguismo, vamos falar em bilinguismo, que também temos esses casos, quando os alunos dominam, então, têm duas línguas maternas. Faz favor, Emília. Com relação à sociolinguística, aqui apresento só duas coisinhas, duas citações muito breves, e que são coisas evidentes, mas eu gostei de citar. Eu não consegui encontrar nem o texto do Cavallaro e Tim, nem do Jenkins, que estou ainda à procura, mas esse texto
Jindapitaktel e Savsky, está disponível na internet e é um texto muito interessante. Ele está em inglês. Peço desculpa se a tradução não está boa, fui eu que traduzi, tá? Então, o fato, isso todos nós sabemos, né? Nós julgamos os outros pela maneira como falam e, ao mesmo tempo, eles nos julgam. A maneira como nós falamos e o modo como são as palavras que nós escolhemos transmitem informações sobre o nosso background, né? Abrimos a boca, dizemos quem é, e o fato de que todos nós, professores ou não, linguistas ou não, etc., estabelecemos hierarquias entre as variedades, as variantes linguísticas. Não é só para a gente ter, então, em mente, e, por favor, o seguinte, ainda com relação à sociolinguística, lembrar, e aí sim com relação à língua portuguesa, tá? Aqui adapto o que esses autores dizem a respeito do inglês e já introduzo um pouquinho a minha colherzinha aqui, não é? De um ponto de vista empírico, a gente pode dizer, então, que há, mesmo na escola, na sociedade, no nosso dia a dia, peço desculpas, eu esqueci de desligar o e-mail. Essa disputa, talvez, entre as variantes dominantes e as variantes, ou normas, nós usamos aqui na Europa muito esse termo de norma, né, norma brasileira, norma portuguesa, é o termo que nós usamos com os alunos, que usamos entre nós, não é? Não falamos em variantes, que norma é um termo, vamos dizer, um pouco intermédio entre uma linguagem cotidiana, um registro cotidiano e um registro mais técnico, né? Normas ou variantes dominantes e não dominantes. Na perspectiva empírica, mas também, eu acho que quando somos professores, nós somos levados a pensar nisso, e quando somos professores no estrangeiro, porque eu gosto de dizer que eu sou professora de português no estrangeiro, e não para estrangeiros, né, nós pensamos essas coisas tanto com relação a essas variantes ou normas dominantes, tanto no nível nacional quanto internacional, sem esquecer que nós vivemos aqui uma situação em que o português é língua minoritária, não é? Que a essas diferentes normas dominantes e não dominantes, nós atribuímos características sociais e estereótipos, não é? É muito comum, mesmo quem nunca falou português e pensa que português é igual ao espanhol, dizer, você fala português, mas que língua linda. Eu ouvi isso de uma colega linguista uma vez. Mas é uma língua muito linda. E, ingenuamente, perguntei para ela, então você conhece português? Você fala português? Não, nenhuma palavra. Né? Mas tem esse estereótipo, e se é português do Brasil é assim, se é português de Portugal é assado, enfim, esse tipo de estereótipo, claro, e os estereótipos que nós temos e que vamos mudando com relação às variantes, então, de novo, nacional, internacional e as diferentes sociais. Essas características, esses níveis de, vamos dizer, essas questões, esses elementos, levam ao que esse autor, Pennycook, chama de ideologia da língua padrão, que ele define como sendo um sistema de crenças, de acordo com o qual existe uma versão padrão da língua que seja inerente e intrinsecamente poderosa e prestigiosa, e que é essa língua que deve ser aprendida, porque o aprendizado dessa língua padrão pode agir como uma panaceia, e eu gosto dessa expressão que ele usa, para todas as doenças sociais, não é? Essa crença, né, vem combinada com uma ingenuidade sociológica, de acordo com a qual o domínio da versão padrão da língua vai trazer vantagens sociais e econômicas. E, claro, isso não vale só para o português, ele fala aqui da língua inglesa, e eu penso, por exemplo, a gente tem alunos que são estrangeiros e que
que aprendem o francês e têm de fazer um estágio, por exemplo. Então, o aluno quer fazer um estágio, ele tem um nível razoável, intermediário de francês, e tem um domínio bom da língua inglesa, e tem um domínio também intermediário de espanhol, e quer fazer um estágio na área de tradução. Vai conversar com a professora, que é responsável de todos os estágios, e ela diz, mas você não sendo francês, se for procurar um estágio aqui, vão preferir um francês. O que não é necessariamente verdade, que eu própria conheço estrangeiros que têm um domínio precário do francês, mas um domínio excelente do inglês, e no mundo profissional o domínio do inglês pode ser privilegiado, sim. Então, esse tipo de estereótipo, essa ideologia da língua padrão, leva, não é, a consequências que estão até fora da sala de aula, não é? São consequências na vida social, por exemplo, para encontrar, como esse exemplo que eu citei, de encontrar um estágio, encontrar um emprego, às vezes para encontrar uma ajuda social, enfim, em vários outros níveis da vida das pessoas, o fato de lidar com essa ideologia pode trazer problemas. Pode passar para o próximo, por favor. Então, com relação ao ensino do português, então, língua não materna, eu diria que a variação, pelo menos na minha experiência, é mais evidente no caso dos falantes de herança, não é? Tanto do ponto de vista do próprio falante, quanto do próprio de vista do interlocutor desse falante, devido ao status da variante familiar. Aqui eu vivo numa região em que há uma imigração muito grande do norte de Portugal, da região do Porto, por exemplo. E o que a gente vê, o que eu aprendi, não é, nesses anos que eu estou aqui, é que a fala da região do Porto é considerada desvalorizada, é desprestigiada em Portugal com relação à variante lisboeta. Então, os alunos vêm para cá e muitas vezes não só da região do Porto mesmo, da cidade, mas de cidadezinhas, o que em Portugal chamam aldeias. Então, a variante que esses meninos aprenderam em casa é desprestigiada já no país de origem dos pais. Então, quando estão conosco, tem, às vezes, não sei, vergonha, por exemplo, falar, porque o status da variante familiar não é prestigiado. Mas nós encontramos também um outro problema, que alguns colegas relataram, eu nunca encontrei muito isso, mas algumas vezes os alunos, ou às vezes os pais dos alunos, podem desconfiar da variante do professor que não é português. Então, tudo isso aparece de maneira muito aguda, não é? Quando, na experiência que eu tenho tido aqui. Mas, claro, também questões de registro, de estilo e da interlíngua. Tudo isso compõe, não é? É um compósito, eu diria, da variante, ou das questões de variação que a gente tem de levar em conta na sala de aula. E no slide seguinte, não é? Ainda com relação à variação, um outro aspecto que a gente acaba tendo de levar em conta é que, numa perspectiva tradicional, o que é que a gente vai ensinar? A gente vai ensinar a norma. O ensino da norma tem pelo menos uma vantagem, que é chama aqui de homogeneização, padronização daquilo que se vai ensinar, que pode ser muito importante, principalmente nos níveis iniciais. Então,
muita gente diz que não é interessante começar com a variação nos níveis iniciais, mas essa perspectiva põe pelo menos 3 questões. Questão que eu chamei aqui de imersão com aspas e imersão sem aspas, por diferentes razões. Por exemplo, os nossos alunos, no meu departamento, os alunos estão expostos a diferentes variantes. Nós somos 3 brasileiros, entre os professores, não é? Eu da região de São Paulo, um colega do Rio Grande do Sul, os outros 2 do Rio Grande do Sul, mas temos também um professor angolano, um professor português, uma professora italiana, uma professora francesa e uma monitora chilena. Né? Então, bastante variação também. Esses nossos alunos, então, e os alunos, de todo modo, estão expostos à variação, estão em situações de imersão. A variação, claro, é mais visível, eu diria, quando eles estão numa imersão de verdade, quer dizer, vão para um outro país, para um país em que a língua é majoritária, mas com os meios tecnológicos, hoje, os alunos estão sempre, todos nós estamos sempre submetidos, ou eles veem, por exemplo, não sei, se eles têm Netflix, não é? Podem estar expostos, todo mundo tem TV, acesso a todos esses meios, que então é isso que eu chamei de imersão, entre aspas. Então, estão expostos à variação. O que me faz perguntar se não é, de certa maneira, ilusório ensinar só a norma. Mas se coloca a questão também de qual é a norma que nós vamos ensinar. Mesmo porque a língua portuguesa, eu acho, não está suficientemente descrita para que nós tenhamos uma norma de fato estabelecida. Então, é sempre muito complicado a norma, e aí eu digo, mas da minha norma é assim. Mas aí vem alguém que tem tanto direito quanto eu de dizer que as coisas se fazem de outra maneira. Então, essa questão de qual é a norma a ensinar, atrelada com a questão da descrição do português, não é? Que ainda precisamos, há muita coisa que eu sei que eu tive que aprender como é que funciona para poder ensinar, não é? Que a gente só vai aprender porque não existe justamente descrição. Pode passar para o próximo, por favor? Então, e essa questão da descrição leva também a perguntar qual é o lugar da gramática. Então, de novo, Graham e Perry, eu não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, me diga, porque a gente encontra a referência quando clica, dá aquele erro 404, não é? Então, encontrei essas 3 razões nessa autora Costa, 2018. Né? Ensinar a gramática, o ensino explícito da gramática, pode servir para essas 3 coisas, pelo menos. Conscientizar o aluno sobre o funcionamento de estruturas que ele começa a usar, mas que são diferentes do que se espera, né, das estruturas de fato utilizadas na língua-alvo. Então, o ensino explícito da gramática pode servir para evitar o risco de cristalizações de estruturas, vamos dizer, não standard. Ou, às vezes, que não existem mesmo na língua-alvo. Também pode servir para criar um mecanismo de memorização suplementar sobre o funcionamento de certas estruturas. Quer dizer, muitas vezes, perceber qual é a estrutura gramatical ajuda a perceber como é que se fala, se escreve, como é que se constrói. Né? Então, isso pode servir para ajudar justamente a pessoa a se monitorizar durante a fase de consolidação das estruturas. E
ainda de acordo com os autores, permite o contato com um input, aqui considerado fui eu que ajudei, de qualidade, não é? Que, de novo, questão da ideologia a respeito do... Porque aqui o padrão é sempre bom. Promover, não, isso tem como consequência, promover intencionalmente o acesso a estruturas pouco frequentes e a registros mais formais ou inexistentes nos usos cotidianos, né, da língua-alvo, o que também pode ter a sua utilidade, evidentemente, dependendo do público com o qual a gente trabalha. Pode passar, por favor? Agora, a minha perspectiva é que, para ensinar, não é, ou ajudar as pessoas a se tornarem, os nossos alunos a se tornarem utilizadores, não é, atores da língua, eu acho que a gente não pode deixar de lado a perspectiva enunciativa. E essa perspectiva enunciativa, do meu ponto de vista, fica mais evidente quando se trabalha com rotinas conversacionais. Né? Eu parto dessa constatação de que muitas estruturas gramaticais têm uma forma estável em todos os contextos em que ocorrem. Isso aqui é uma rotina conversacional, né, que permite, então, uma relação estreita entre situação de comunicação e estrutura linguística. São coisas do tipo cumprimentar, apresentar, agradecer, desculpar-se, pedir informação, essas funções comunicativas. Pode passar, por favor? Então, o que há de interessante também nas rotinas conversacionais, eu acho que não existe uma relação bionívoca entre fórmula e situação. Né? A mesma situação pode ser, pode gerar diferentes fórmulas e diferentes situações podem utilizar a mesma fórmula. Pensem, por exemplo, na palavra obrigada, obrigado, que é o agradecimento por excelência, mas que também pode servir como marca de encerramento, penso principalmente em conversas telefônicas e e-mails. Né? O obrigado é a marca, muitas vezes, do fechamento. Pode passar, por favor? Próximo. Então, o que há de interessante nas rotinas conversacionais é que a gente vai lidar, então, com atos de fala, mas não só com atos de fala, com o que a gente chama de atos de fala complexos, ou na terminologia em inglês, speech acts sets, né, conjuntos, que funcionam, mas são conjuntos que funcionam como um ato somente. A descrição canônica, não é? É de um ato em 3 movimentos. Então, um turno deflagrador, que pode ser uma ação, por exemplo, uma pessoa cede o lugar para nós, não é? Então, um ato de fala ou uma ação que dá início, que deflagra, tá? O interlocutor faz um ato formulaico, por exemplo, agradece, e um turno avaliativo, uma resposta ou uma reação, pode ser um sorriso, pode ser um sinal, pode ser um de nada, etc., aquelas coisas todas. O seguinte, então, nós vamos ter que lidar, o que eu gosto aparentemente, é o que eu faço desde que eu comecei o meu mestrado, eu trabalho com coisas assim que envolvem vários níveis, se é que se pode falar em nível, né, muita coisa ao mesmo tempo. Então, nós vamos usar, claro, vamos tratar dos atos formulaicos, mas também vão aparecer marcadores conversacionais, conectores discursivos, que vão contribuir
que também são muitas vezes rotineiros, né, nesse sentido que a gente está usando aqui, marcadores de atitude, vamos ter que trabalhar com a polidez linguística, não é? Vamos ter que ver quais são as restrições, que variações são permitidas ou não, e quais são as estratégias utilizadas. A gente sabe intuitivamente que não se agradece da mesma maneira, sempre. Eu, por exemplo, uma questão, eu vejo os jovens brasileiros usam muito valeu. Valeu é uma coisa que eu não sei usar, não é? Então, tem questão de geração também. Os alunos aqui vêm com o valeu para agradecer, e a gente tem que dizer, olha, para a professora não dá para agradecer com valeu, né? Situação de comunicação não é essa. Ou eles dizem olá, né? Achando que estão dizendo bonjour, aí eu tenho que dizer, não, bonjour, olá, esse tipo de coisa, não é para quem, quando, quais são as estratégias, quais são, quer dizer, eu sei que não é nada de novo em si, mas o que eu acho interessante nessa perspectiva é que a gente reúne todos esses elementos que estão esparsos, por enquanto, na descrição, e pensar, então, numa descrição da língua que leve em conta tudo isso ao mesmo tempo. Pode passar? Não é? Com relação às estratégias, eu penso que a gente vai ver que elas podem ser diretas ou indiretas, e com foco no locutor ou no interlocutor. Essa, eu penso, é a base para descrição das rotinas conversacionais, em termos de estratégias utilizadas pelo falante, né? Aí depois, claro, nós vamos na parte, no quarto nível é que nós vamos entrar com a descrição de cada estratégia, ver o que é que elas levam em conta. E pode passar, por favor, aqui. O colega com o qual eu trabalho, Thomas Yonen, que publicou em 2012 um trabalho sobre também descrição dos atos de fala, ele tem muita coisa sobre descrição de atos de fala no português do Brasil, né? Então, ele tem essa ideia que eu acho muito interessante, que é de que para descrever, quando nós descrevemos um ato de fala, ou os atos de fala, nós temos de descrever de maneira sistemática o uso das unidades comunicativas mínimas da língua. Mas, por quê? Porque a ideia de que muitos fenômenos que ocorrem em enunciados espontâneos e naturais não podem ser explicados no nível da oração, mas no nível do ato de fala ou no texto. Não é? Estava revendo recentemente, lembrando, para dar uma aula, um exemplo da Ingeborg Koch, justamente no livro que se chama Interação pela Linguagem, em que ela coloca um mini diálogo, telefone, e o outro responde, estou no banho. Né? Isso não dá para explicar sem colocar Mais um minuto. Mais um minuto, obrigada, nós estamos chegando no fim. Pode passar para o seguinte, por favor? Então, o que vocês veem aqui, eu tentei representar aqui o que a gente... Enfim, isso que eu acabei de dizer, quer dizer, a reflexão, a gente vê que a gente tem aqui na base a descrição da língua portuguesa, e depois todos esses elementos que se encaixam mais ou menos, né, alguns mais facilmente, outros menos, na descrição de um modo geral. Pode passar para o seguinte. E, na verdade, eu acho que essa é a minha situação atual, né, com relação a tudo isso, olhando para
quase que arrancando os cabelos, aqui estou sem cabelinho, mas, ao mesmo tempo, isso é o que me permite, então, passar a palavra para vocês. Vocês têm perguntas, têm comentários. Nos seguintes, a gente vê as referências dos textos e o meu muito obrigada. E, de novo, desculpas pelo atraso. E, bom, era mais ou menos isso, quer dizer, são pedaços, né, de reflexões. Não sei se estão... As coisas ainda não estão ligadas, não estão encaixadas, como eu mostrei naquele... Obrigada. Obrigada, Liliane. Você trouxe várias questões, eu acho que você reuniu uma porção de questões que nos interessam. Eu já fiquei pensando nessa questão da norma de referência, não é? Que deve ser usada no início, e aí sem variação. Vocês podem falar assim, que há quem discuta que variação não deve ser apresentada logo no início. Aí eu fiquei pensando se isso é viável, se isso é possível, se isso não é ilusório, porque se a pessoa for trabalhar com concordância, ela vai trabalhar com regra geral e com outras regras, ela está trabalhando com variação. Quer dizer, se o sujeito é composto e vem posposto, o verbo pode ficar no singular ou no plural. A própria gramática de referência, a mais normativa, ela já encaminha, às vezes, 2, 3 alternativas. Só que a gente nunca olha para a gramática como se ela tivesse aí, pudesse conter, né, a variação na ordem que é privilegiado, né, que é referência, mas ela contempla recursos de indeterminação, não é só um. Então, a gente já trabalha com variantes. Só que a perspectiva de quem olha para a gramática livre sempre é de que não, ali não há qualquer variação. Eu estou falando de trabalhar com essa referência exposta num livro. Né? Quer dizer, não é. É ilusória essa ideia de que a gente já não trabalha desde o início. Então, você trouxe essa questão, eu achei muito, muito importante. Eu vou passar já a palavra até para a Naide Mota, que é professora do Colégio de Aplicação da UERJ, e é a pessoa que vai debater. Ela e outras pessoas aqui, Vanessa trabalha com português, Carla, Sampaio, né, que mora na França, sabe das questões, e os outros. A outra questão que você tocou é a relação entre as unidades linguísticas e a construção textual ou textual discursiva, a relação entre esses dois aspectos. Marcos Widmer e eu temos trabalhado com isso no âmbito da gramática de construções, que tem se voltado muito para a estrutura sentencial, sem olhar, na verdade, a compatibilização de todas as unidades, de qualquer nível, num contexto, num texto, não é? E aí uma construção. Mas vou passar adiante, aí você depois pode considerar essas observações que eu fiz na sua fala, se você quiser. Naide, você quer fazer algum comentário? Boa tarde, professora Liliane. Eu fiz algumas perguntas no chat, então vou aproveitar para ler. Foram 4 perguntas. Eu não cheguei a ver. Tá. A primeira é, dentro desse hiperônimo chamado português como língua não materna, qual português tem interessado mais aos estudantes? Se é o português de Portugal, o português brasileiro ou de algum outro país? O segundo é sobre a recepção mesmo do português brasileiro. A terceira é como funciona no aluno a ideologia da língua padrão no ensino de PNLM, português como língua não materna, né? E, por último, quando a senhora fala sobre rotinas conversacionais, atos de fala, a senhora também leva em consideração gêneros textuais, porque foi o que eu pensei nisso quando eu estava vendo a apresentação. Obrigada. Tá, obrigada, Naide. Olha, o hiperônimo português como língua não materna, ou português língua não materna, na verdade, é uma categoria operacional, didática, tá? Para o professor, para o pesquisador. Para os alunos, aqui nós usamos português e pronto. Tá? Uma coisa que eu esqueci de dizer é que, então, nós temos aqui na universidade um diploma de português. Tá? Na verdade, são 2 diplomas de português. Os alunos fazem graduação e mestrado, eventualmente doutorado em português. Existe como
existe o português como opção. Tá? Então, o aluno de outro diploma que vem para ter aulas de português tem, sei lá, 2 horas por semana. Mas nós temos alunos que vão ter literatura portuguesa, literatura brasileira, literaturas africanas, tradução, gramática do português, esse tipo de coisa, para ter uma graduação em português. E é português pronto. Nós somos, e no o mestrado aqui, a universidade decidiu faz tempo chamar de estudos lusófonos, porque ficava, se colocássemos estudos portugueses, porque todos os nossos mestrados começam em línguas, começam por estudos. Então, se colocássemos estudos portugueses, estaríamos, pelo uso da palavra português, deixando de lado os outros países. Por isso, a ideia do lusófonos. Mas essa categoria, então, PLNM, porque existe uma terminologia, assim, existe o português como língua adicional, como língua de acolhimento, português para falantes de outras línguas. Isso são categorias com as quais os professores lidam. E é nesse sentido, então, que eu acho que para evitar há uma confusão, né, na terminologia, por que é que um imigrante, para ele, não é língua estrangeira, por que que a língua segunda não é, às vezes é a terceira, é a quarta. Eu pessoalmente, acho um pouco complicado essa selva de terminológica, então, por isso que eu prefiro falar em português, língua não materna, que aí cobre todas essas outras terminologias. Então, isso para quem vai trabalhar ou estudar com essas coisas. Agora, dentre as diferentes, então, variantes do português que a gente tem aqui, os nossos alunos, depende muito, como eu disse, nós temos muitos que são de herança, e alguns dizem, eu tenho uma das minhas alunas, fez um mestrado, defendeu há pouco tempo, ela entrevistou os alunos, né, fez um questionário, na verdade, com os alunos, e alguns que são, assim, de origem portuguesa, diziam, olha, eu tenho de aprender o português, eles não diziam que era o português de Portugal, necessariamente, tenho de aprender o português, porque não aprender o português significaria trair as minhas raízes, tá? Trair as minhas origens. Mas, então, o que a gente vê é que não há necessariamente, porque os pais são portugueses, que os alunos estão interessados, isso não significa necessariamente que os alunos estão interessados pelo português de Portugal. Alguns sim, outros não, porque muitos vezes eles são franceses. Então, às vezes, como franceses, eles pensam que o português do Brasil é mais bonito. A gente ouve esse tipo de coisa. É mais bonito, de um modo geral, as pessoas acham mais, a pronúncia mais fácil. Mas temos alunos que estão interessados, a minha aluna nesse questionário, ela fazia essa pergunta, não é? Qual é a variante da língua portuguesa que te interessa mais e por quê? E alguns diziam o português do Brasil, o português de Portugal, eu acho mais bonita a variedade angolana, porque não ficou muito claro na resposta, mas a gente imagina que é porque a pessoa tem, não sei, alguma ligação afetiva com Angola. Alguns procuram o português do Brasil porque se dizem que é o que dá mais oportunidades de trabalho. Tá? Então, a recepção do português brasileiro é muito boa, mas um pouco aquilo que eu comentei no início, às vezes as pessoas dizem, ai, que língua linda, ai, você vem do Brasil, que país maravilhoso, aí você fala assim, toda animada, né, você já esteve lá? Não. O que é que você conhece? Então, é uma imagem, é um fato que, bom, de uns tempos para cá, um pouquinho menos, mas Brasil, os brasileiros têm ainda uma imagem muito positiva. Eu lembro, em 2015, eu assisti a uma palestra do professor Kanavilhu Rajagopalan, em que ele dizia que esteve na Índia, e quando ele começou a conversar com os motores de táxi, e disse que ele vivia no Brasil, a pessoa falou, o senhor conhece a Maria Rita? Quer dizer, então, a música brasileira, a cultura brasileira é muito, muito apreciada, né?
A ideologia da língua padrão, eu diria, não funciona como funciona para o aluno nativo que tem aula de português. Se o professor chegar falando de qualquer jeito, o aluno vai dizer, eu não quero ter aula com esse professor, porque ele não fala direito, não é? Então, a gente sabe que, principalmente para os alunos que começam na universidade a estudar sociolinguística, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com variação, conscientização, às vezes, com certos alunos, a gente tem que ir com um certo cuidado, não é? Porque eles podem reagir mal. Eu acho que isso tem a ver, no nosso contexto, muitas vezes, com o fato de que a ideologia da língua padrão sobre a língua francesa é extremamente normativa. E a ideia da normatividade, né, que eu poderia chamar de normatividade, na França, é muito mais forte do que no Brasil. No Brasil, de um modo geral, se eu estiver dizendo bobagem, vocês me avisem, por favor, mas eu tenho um sentimento assim, a gente fala tudo errado e tudo bem. Ninguém fala direito, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Aqui é motivo, muitas vezes, é uma vergonha social. A pressão social para falar de acordo com a norma se exerce de outra maneira e muito mais forte. É o meu sentimento, nunca parei para, de fato, refletir sobre isso. Mas a minha impressão é de que, então, essa ideologia atravessa a maneira como eles veem o ensino das outras línguas. Então, por exemplo, um reflexo que a gente vê muito claro é que os alunos, eu digo para os meus alunos, por exemplo, eu tenho uma disciplina no segundo ano que se intitula Gramática e Expressão Escrita. Por quê? Porque não existe gramática sem texto, e para escrever texto precisa, né? Uma gramática, eu falo para eles, mas tudo sobre o turco, sem nunca dizer uma palavra de turco, sem nunca escrever nada em turco. Então, não dá certo. É com os textos, é escrevendo os textos que a gente vai aprender a gramática. Mas é uma luta, para muitas vezes, com certos grupos, para convencer os alunos, porque eles acham que aprender língua é aprender regra de gramática de um lado e lista de vocabulário do outro. E tentar fazer, quem for feliz consegue ligar os dois. Mas então eles querem aprender gramática e só gramática. Não é? Então, é dessa maneira que essa ideologia da língua padrão atravessa o trabalho com os alunos, não é? E os gêneros textuais. Eu acho que aí eu lhe devolvo a pergunta, porque foi você que fez. Eu não trabalho muito com gêneros textuais. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, a não ser para aqueles gêneros que estão claramente estabelecidos, não é? Ainda hoje, na aula que eu dei agora há pouco, eu trabalhei com os meus alunos, era com o mestrado, não é? Trabalhei com um texto em que era um texto não sei se todos conhecem a APUESP, que é a Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, um texto antigo, da época em que Mário Covas era governador do Estado de São Paulo, e em que houve um confronto entre o governador e professores grevistas que fechavam a entrada do portão principal da Secretaria da Educação. Né? E o que eu mostrava para eles é que era um texto de opinião, era um texto argumentativo, e em que havia momentos de narração, de relato de fatos, em que havia fatos e não opinião. Mas o que a gente começou a perceber era que os fatos eram utilizados para apoiar os argumentos. Então, o governador não tinha nenhuma razão para vir aqui, E aí, depois é que aparece, só no final do parágrafo, que aparece a informação segundo a qual
não havia nenhuma reunião marcada na agenda do governador. Isso é um fato, mas aquilo é usado como argumento para apoiar a argumentação, argumento para apoiar a argumentação do sindicato, de acordo com a qual não havia nenhuma razão para ele estar presente ali. Agora, então, os textos são, muitas vezes, misturam, não é, características de gêneros diferentes. Então, eu não trabalho especificamente com gêneros textuais, mas existem certos gêneros que a gente poderia considerar ritualísticos, mas são muito poucos. Eliane, sim. Eu acho que agora a gente vai ter que passar para outra sessão, por causa do tempo, né, e as outras pessoas vão falar, mas de qualquer maneira, na primeira sequência de comunicações, a gente já podia começar, eu vou fazer um intervalo para a gente poder aproveitar o tempo. É sobre ensino, então a gente vai voltar às questões. As questões de ensino, elas nunca se esgotam, né, na verdade, né? A gente vai poder voltar. Acho melhor. Só uma coisa, se alguém tiver alguma coisa assim muito específica, pode entrar em contato comigo por e-mail. E nós vamos encaminhar todo o texto do chat para as pessoas, então vocês podem registrar no chat se tiver alguma observação, alguma pergunta, tá bom? Uhum. Então, vamos passar o próximo, a sequência de comunicações. Eu nem vou fazer um intervalo de 5 minutos, vou fazer depois, tá bom? Que a gente descansa um pouquinho da tela, para que a gente possa ganhar tempo. O primeiro trabalho dessa sequência de 4 trabalhos. O meu nome é Daniela, eu sou mestranda, sou colega da Giovana no mestrado, né, na PUC. Nós duas somos orientandas da mesma professora, a professora Cláudia Brescancini, na área de sociolinguística. Então, a minha pesquisa é mais voltada para a sociolinguística educacional, e por isso me reuni com a Giovana, nós duas nos focamos a estudar para essa apresentação, fizemos um levantamento bibliográfico, então, para apresentar o que temos em comum, né, que é a sociolinguística, e agora com foco no ensino. Então, a nossa pesquisa se chama Variação Linguística e o Ensino da Língua Portuguesa, Problemas, Possibilidades e Possíveis Consequências. Então, contextualizando a pesquisa, partindo do problema da utilização da gramática tradicional normativa, então, como base para as línguas de língua portuguesa, nós consideramos fazer algumas colocações. A gramática tradicional normativa, então, se baseia no português culto-europeu, como ponto, o que faz com que seja ensinada na escola uma norma artificial, que não representa o português culto, que é, de fato, falado no Brasil. Por isso é apropriado usar essa gramática normativa para o ensino do português culto brasileiro, porque ela não é equivalente. A gramática tradicional também é utilizada como instrumento de poder, apesar de ser subordinada à língua, como a ponto banho. Isso quer dizer, então, que a gramática tradicional surgiu como consequência da língua. Atualmente, ela é usada também do ensino, como um argumento para suprimir mudanças linguísticas, com essa ideia de que teria um português certo que deve ser seguido. A gramática tradicional normativa não é um meio efetivo ao acesso à expressão culta do português brasileiro do seu domínio, então, como diz o Faraco. É um equívoco considerar que o ensino de normas gramaticais vai formar pessoas proficientes na língua, no que diz respeito à leitura, à escrita e à oralidade. Levando em conta, então, a pergunta que ativa a nossa pesquisa é: quais os meios e as implicações de um ensino voltado para a variação linguística? Nós focamos em levantar, em primeiro momento, nessa pesquisa, a literatura disponível sobre o tema para tentar alternativas para essa pergunta. Os nossos objetivos, então, são identificar os problemas no ensino atual de língua portuguesa, no que se refere à variação, buscar meios para o ensino de língua portuguesa e apontar possíveis consequências de um ensino que contempla temas relacionados à variação linguística. Sendo que os nossos principais conceitos, então, se focam na variação linguística, então, refere a língua como variável, como em constante mudança, conforme aponta o Labov, a variação linguística e educação, então, do ensino da variação nas aulas de língua portuguesa, privilegiando a variação do aluno, né, quebrando o preconceito sobre o que seria certo e errado na língua. Segundo essa proposta, o ensino da variação deve ser integrado às outras variações das outras dimensões do ensino, e deve tratar, em vez de certo e errado, de
apropriada dependendo do contexto. Nós também consideramos o que discute sobre preconceito linguístico, que seria mais uma das consequências do ensino perpetuado pela gramática tradicional normativa, além de uma transição do preconceito social para a língua. Então, a nossa metodologia de trabalho, assim como eu já comentei anteriormente, né, no início, foi uma revisão bibliográfica, foi uma pesquisa bibliográfica acerca do tema. Né? Então, nós pegamos as principais obras, indicadas até pela nossa orientadora, sobre a variação linguística, né? Ensino da língua materna e a variação linguística. Pode passar? Então, resultados. O que nós tivemos como resultado dessa nossa pesquisa? Integração da variação linguística e outras dimensões de ensino. Escrita, leitura e oralidade. Então, essa integração contemplada em sala de aula, né? E aqui nós não estamos falando de ensino superior, tá? O nosso foco é a educação básica. Acho que isso é importante a gente apontar, porque as nossas leituras foram nesse sentido. Bortoni e Ricardo comenta, então, ali na obra, que é necessário que o professor, primeiro, saiba identificar a diferença entre a escrita, a leitura e a oralidade, né, a diferença entre essas variedades, e se conscientizar primeiro, né, para depois desmistificar a língua como entidade homogênea, né, então, trazer isso para a sala de aula, assim como a Viviane, se eu não me engano, já apresentou sobre o ensino, né, nesse foco da variação linguística. A variação linguística em si não pode ser um capítulo, né, de um livro didático. A variação linguística ela tem que estar intrínseca nas aulas de língua portuguesa como um todo. Então, é isso que Bortoni e Ricardo traz, né, que é necessário primeiro o professor se conscientizar, identificar a diferença para depois trabalhar com a sua turma. E tudo isso influencia na quebra do ciclo do preconceito linguístico, né, como cita Banho. A gente trabalhar a variação linguística em sala de aula, tanto na escrita quanto na leitura e na oralidade, vai formar falantes da sua língua que tem um preconceito linguístico quebrado, né? Porque isso vem do ensino. Pode passar, Giovana. Então, o que esperamos, né, ainda com isso? Ampliar a discussão proposta nessa pesquisa, planejar materiais de ensino voltados para uma pedagogia da variação linguística, assim também como né, nós estamos no mestrado, então nós estamos ainda no primeiro ano do mestrado, eu ainda me proponho na minha dissertação a planejar materiais, né, voltados para a pedagogia da variação linguística. É isso, pode passar. Nossas referências bibliográficas. E obrigada. Que aprendizes italófonos de português como língua estrangeira ativam na compreensão do texto de partida, não, o TP, e que é um texto em português, em italiano, e em sua língua materna, e sucessivamente na transposição do mesmo para a língua estrangeira, e analisar os erros, não, ou desvios por eles cometidos. Esse pequeno corpus é composto por 12 traduções em ativa, ou seja, aprendizes de uma língua estrangeira que traduzem em direção a essa língua, e não a própria língua materna, que normalmente é o mais comum. Não, a tradução é impassiva, da língua estrangeira para a língua materna, no caso eles vão traduzir da língua materna para a língua estrangeira. E essa tradução pode ser ter como resultado português brasileiro ou português europeu, e depois eu explico por quê. Traduções realizadas em contexto menos rígido, ou seja, em casa, portanto, eles podem utilizar todo e qualquer material à disposição para essa tradução. Quando a tradução é feita em contexto rígido, ou seja, contexto de avaliação de prova, a única coisa que eles podem utilizar é dicionário monolíngue, ou seja, um dicionário português-português e italiano-italiano. E são traduções produzidas no ano acadêmico 2017-2018. Em que lugar esse material foi produzido? Foi produzido na SSLMT de Trieste, ou seja, era a antiga faculdade, Escola Superior de Formação em Línguas Modernas, Intérpretes e Tradutores.
agora já não é mais escola superior, mas é sezione di studi, porque houve uma modificação nas nomenclaturas na Itália. A disciplina se chama Língua, Traduzione Portoghese 2, e é importante rapidamente dizer que a organização na Itália é um pouco diferente da organização brasileira e também um pouquinho da organização da França. Normalmente, são 3 anos. Nesses 3 anos, há um módulo. No caso da Universidade de Trieste, o módulo é Língua e Traduzione Portoghese, 1, 2 e 3. A carga horária do módulo é de 60 horas para o primeiro ano, é uma anualidade. 30 horas para o segundo e 30 horas para o terceiro. Além disso, quando havia verba, era dada a possibilidade dos alunos terem mais 20 horas, como se fosse um mini leitorado. Então, normalmente, essa disciplina é uma disciplina mais teórica, e o leitorado é a parte prática, digamos assim. Neste caso, o português é a terceira língua. Por quê? Porque nessa faculdade de formação de intérpretes e tradutores, os alunos têm de fazer 3 línguas. Então, eles fazem primeira e segunda línguas, que tem uma carga horária de produção em ativa e passiva, uma carga horária muito boa, digamos assim, e depois a terceira língua que eles escolhem e que eles deveriam, teoricamente, ter só um conhecimento mais passivo de compreensão e produção de tradução em direção à própria língua. Como o português é uma língua que muito próxima, digamos assim, entre aspas, do italiano, nós fazíamos, porque eu não dou mais aula aí, já dei, também tradução em direção ao português em ativa. O perfil dos estudantes são jovens adultos italófonos, então não temos, nunca aconteceu em Trieste de termos falantes de língua de herança, então brasileiros, filhos de brasileiros ou de família mista, não brasileiro com italiano ou português com italiano. E também não tínhamos, só uma única vez, 2 vezes tivemos 2 alunas brasileiras que frequentavam a universidade. Esses alunos, quando chegam ao segundo ano, fizeram 60 horas e mais 20, portanto, chegam com um B1, digamos assim. Uma outra coisa importante é que eles fazem só tradução e interpretação, portanto, eles são preparados, não teoricamente, para esse tipo de atividade. Quero falar sobre a questão da consciência metalinguística, ou seja, essa capacidade de raciocinar e refletir sobre a língua, analisando palavras, significados, estruturas, contextos e tudo mais, e que é, a meu ver, uma atividade por excelência da tradução, porque quando eu leio para compreender e interpretar, eu ativo certos conhecimentos, não prévios ou dentro do texto. Mas quando eu leio, compreendo e interpreto para traduzir, a questão é diferente. Então, muitas vezes, quando eu apresento um texto, peço para os alunos lerem e se pergunta o que você acha do texto, é fácil. Quando você diz, ok, então agora vamos traduzir, aí o texto fica difícil. Quando se pensa em consciência metalinguística, não se pensa essa multicomponencialidade, portanto, a consciência linguística formada também de uma consciência metafonológica, metasintática, metasemântica, metapragmática e metatextual, em que os alunos vão ter de saber identificar coisas diferentes. No caso da metafonológica, as componentes fonológicas, e saber manipulá-las. Na sintática, aspectos sintáticos da língua, exercitar esse controle intencional sobre as regras, não saber identificar e utilizar. A metasemântica, reconhecer a arbitrariedade, convencionalidade do código linguístico, e manipular também não palavras, elementos e significados, nas negociações do sentido. A metapragmática, olhar para as relações que intercorrem, não entre sistema linguístico e contexto extralinguístico. Lembrando que, neste caso, frequentemente é um contexto determinado culturalmente, não traz muitas marcas culturais, logo é necessário que essa aprendizagem seja explícita. Quer dizer, a aprendizagem metafonológica, metasintática, metasemântica não necessariamente precisa ser explícita, pode ser. 1 minuto. Ok. Então, vamos rapidamente aos exemplos, porque eu queria mostrar o
o que os alunos têm de fazer quando estão em contato com o texto a ser traduzido. Então, nessa primeira leitura, entender e identificar quais podem ser as dificuldades que eles vão encontrar na hora de fazer a tradução. Portanto, neste texto, que foi escrito pelo Dario Vergassola, saber quem é o Dario já é uma pista. Saber que ele é um escritor, mas que ele é também um comediante e humorista, e que é um grande crítico, já leva o aluno a olhar para esse material como um material que vai ter um conteúdo crítico e irônico. O título do trabalho já é uma grande complicação para os alunos. Por quê? Leiam na Middleton e iam na Mezzapipa. Nesse caso, eles já começam tendo de fazer uma análise que pode ser não sofisticada ou sofisticada. Uma análise não sofisticada seria interpretar esse Lei como uma mulher que pertence à família Middleton, que é da esposa do príncipe William, e o Ian, na Mezzapipa, eu sou uma pessoa que não valho nada, ou valho pouco, ok? Se ele faz uma interpretação mais elaborada, ele percebe que há um jogo de palavra entre o Mezzapipa e Pipa, que é a irmã da princesa. E a partir daí ele tem de resolver como vai traduzir isso. Então, vou dar só esse exemplo aqui, em que ela é uma Middleton, fazendo uma tradução não literal, e eu sou uma Mezzapipa. O que ele fez? Deixou em italiano e pôs uma nota para explicar o que é. Fez a tradução do significado, sou um bobo, eu não sou nada, sou um perdedor, uma nulidade. Já estes fizeram uma interpretação mais sofisticada, porque eles viram que há um jogo e tentaram criar esse jogo, obviamente não com a palavra em italiano, porque é impossível, mas criando uma semelhança. Assim, ela é uma princesa e eu o rei da pobreza. Ou então um que foi para a maior criatividade, que é o seu sobrenome é Middleton, o meu cururu. Provavelmente pensando em umas lendas que tinha lido e daí adotou esse termo para ser o sobrenome e criar esse jogo. Peço desculpas porque não compartilhei o material antes e, portanto, há algumas outras coisas e depois eu envio o trabalho para quem quiser dar uma olhada e, enfim, interagir futuramente. Obrigada. Obrigada, Carla.